Nos últimos tempos, a palavra feminilidade tem sido falada com mais frequência. E mais, muitos perfis de feminilidade têm crescido e têm se propagado por aí. Mas a pergunta que fica é: esses perfis têm trazido um assunto realmente real, um assunto embasado para as mulheres? Ou eles têm apenas propagado coisas irreais e lucrando em cima das nossas inseguranças e em cima das nossas questões? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, porque hoje eu trouxe 5 problemas da feminilidade, do mercado da feminilidade que tem se propagado por aí. Vamos lá? Oi, meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adila Sandra e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café, para você viver bem melhor. Hoje eu quero trazer aqui para vocês 5 problemas da feminilidade, do mercado da feminilidade, que tem se tornado, porque tem se tornado sim um mercado lucrativo e tem lucrado demais em cima de muitas questões e inseguranças nossas e que a gente precisa estar atentas. Por isso que eu trouxe esses 5 problemas para a gente pensar, refletir, procurar um equilíbrio, procurar ver o que é que a gente está consumindo para que a gente não venha cair nessas armadilhas do mercado da feminilidade, tá bom? A primeira questão, o primeiro problema que eu vejo é a comercialização do feminino, a comercialização da feminilidade, sabe? Hoje você vê muitos produtos voltados para a feminilidade. São cursos, mentorias, uma série de coisas voltadas para esse assunto. Mas, na maioria das vezes, o que você vê dentro desses cursos são cursos que falta embasamento, são cursos só para encher linguiça, são cursos cheios de coisas. E detalhe, coisas que te deixam mais perdida do que você ali se achar dentro daquela plataforma. E mais, produtos esses extremamente caros. Eu tava vendo, já tem um tempo, né, que eu vejo essas questões, que eu pesquiso. E antes de gravar esse vídeo, por exemplo, eu fui ver como é que tava o mercado aí, se ainda tava do mesmo jeito, né, igual anos atrás quando eu via. E eu fui ver que tem alguns cursos mais de R$ 1.000. Vocês têm noção? É de 900, 1.000, 1.000 e pouco, quase R$ 2.000. Mentorias e cursos de feminilidade. Agora eu te pergunto, a gente precisa realmente, você precisa de um curso de mais de R$ 1.000 para aprender um pouco sobre feminilidade, se esse é um assunto que te interessa, para aprender a ser mais feminina? E sim, sem contar que a maioria desses cursos são baseados muito em coisas pessoais, não tem embasamento psicológico, não tem embasamento científico, não tem embasamento filosófico. Na maioria das vezes não tem muito embasamento em uma série de coisas. Em embasamento bíblico, porque também tem a feminilidade bíblica, tem muitos perfis por aí de feminilidade bíblica que só Jesus na causa, que fundamentam coisas em versículos isolados e levam coisas que nada tem a ver com a questão da feminilidade. Então, o nosso primeiro ponto aqui é a comercialização. Não sei se você já percebeu, mas eu acredito que sim. Se você ainda não percebeu, comece a prestar atenção. Produtos extremamente caros, então muitos perfis que vendem marcas caríssimas, roupas caríssimas, joias, perfumes, porque sempre essas influências elas vão desenvolver ali uma marca. E veja bem, nada tem a ver em desenvolver uma marca se é o que a pessoa quer, a pessoa precisa trabalhar, precisa ganhar o dinheiro dela, mas como isso está sendo vendido e com o que está sendo vendido. Então tem pegado muitas questões, feito um embasamento ali muito raso e vendido muitos produtos extremamente caros. E tem muitas mulheres que acabam caindo nessa cilada e acabam pagando por um curso assim. Então, você gasta o seu dinheiro e muitas vezes você nem aprende o que de fato você quer aprender e no fim não muda quase nada em sua vida. Se você tem algumas questões pessoais, emocionais, você precisa procurar profissionais capacitados para cuidar de você, tá bom? Então, muito cuidado com essa regrinha, com esse problema que tem aí da comercialização da feminilidade. O segundo problema são as famosas promessas irreais e imediatistas.
Lembram que eu acabei de falar sobre a questão dos cursos caros que eles fazem a comercialização da feminilidade, colocando cursos, colocando mentorias, colocando muitas vezes marcas, digamos, pessoais no sentido físico, roupas, perfumes e tudo mais. Só que as promessas irreais geralmente vêm mais para a questão de mentoria, questão de curso. E como é geralmente essa promessa irreal? Porque eles precisam te vender, certo? Eles colocam lá, desperte sua energia feminina em 7 dias. Não parece aquele negócio de olha, receba o amor da sua vida em não sei quantos dias. Ô, minha gente, pelo amor de Deus, que promessa mais barata e até sem graça, entendeu? Então, assim, são promessas irreais. Cuidado quando você vê essas promessas que te promete algo muito imediatista, entende? Dentro desses perfis, em qualquer outro curso, abra teu olho, mulher. Não fique caindo nessas armadilhas, não. Esse é um problema muito grande, porque mexe muitas vezes com insegurança. Às vezes a mulher tá carente, às vezes ela tá insegura, às vezes ela não sabe muito bem, entendeu? Então, eles ficam vendendo, sem contar o medo que muitas vezes colocam dentro desses próprios cursos, né, para vender os cursos delas. Muitas vezes para mulheres solteiras, né? Você não consegue um marido, você não consegue um namorado porque você é muito masculinizada, porque você tá com muita energia masculina. Quem me diz? Fala aqui nos comentários. Se você já não viu por aí algum perfil assim, falando desse negócio de energia, que você não consegue tal coisa porque você tá com tal energia, que você não consegue isso porque... Minha gente, não acredite nisso. Isso é apenas balela e conceitos que as pessoas colocam pra te vender. É apenas isso, porque no fim, a maioria desses perfis, não todos, é bom deixar isso aqui claro, mas a maioria quer apenas vender o produto delas, quer apenas vender o produto, entendeu? E aí, eles fazem esse tipo de promessa, elas fazem esse tipo de promessas irreais e imediatistas. Olha, feminilidade, se você quer aprender, quer aflorar um pouco mais isso em você, se você acha que precisa, é vivência, é caráter, é a maneira, é o comportamento, está para além de você se tornar, assim, digamos, aparentemente, porque na maioria das vezes esses cursos, eles transparecem isso. É mais uma questão aparente, né, no nossa estética do que necessariamente na nossa essência. Então, muito cuidado. Essas promessas não vai fluir nada em sua vida, porque elas são irreais. Não existe você ficar mais feminina em 7 dias. A não ser que você comece a vestir vestidos, não sei o que e tal. Aí, aparentemente, você pode parecer um pouquinho mais diferente. Mas a feminilidade verdadeira que tem aqui dentro de nós, ela é natural, ela flui, né? Quando a gente vai vendo outras coisas da nossa vida, que é aqui, ó, é dentro de nós. Então, é uma questão de dentro para fora e não de fora para dentro, entende? Então, muito cuidado com essas promessas irreais e imediatistas, porque isso não existe. O terceiro problema é a comparação e a pressão estética, que muitas vezes é colocado, mesmo que às vezes de uma forma sutil, em cima desses perfis, através desses perfis em cima de nós. Claro que existem alguns perfis, gente, que são bons, que transparecem algo legal, que fala de outras realidades, sim. Tem esses perfis, tá? Não estou dizendo aqui em um todo que é tudo ruim. Eu estou falando daquelas mulheres que estão falando sobre esse assunto de uma forma mais de negócio, pegando e virando realmente um mercado. Então, existe uma pressão estética. É um problema muito grande em cima desses perfis. Vocês já pararam para pensar como são geralmente as pessoas, as mulheres que estão falando de feminilidade geralmente e o que elas trazem como exemplo? Você pode prestar atenção que a maioria delas, as brasileiras aqui, elas pegam muitas coisas das americanas. Realidades da América que não é a nossa realidade, não é a realidade do Brasil aqui. Você já prestou atenção na toda a questão estética que elas apresentam para falar de feminilidade, tanto nelas quanto no que elas apresentam o que é ser feminino. Então, às vezes é um cabelo, e é muito voltado para a questão assim, ó, estética. É isso que me deixa chateada, porque feminilidade vai para além disso, entende? Claro que a vestimenta, algumas coisinhas ou outras, vai te deixar um pouco mais feminina, né, e tal. Talvez, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que você não seja feminina só porque você não tá usando um vestidinho assim, não sei o quê. Entende? Então, o padrão que elas usam acaba trazendo uma pressão
em cima de muitas mulheres, porque as mulheres olham e vê aquelas mulheres tudo diferente, num ar mais até europeu, quase não sai. É um ar mais americano, sabe? O jeito que as mulheres se comportam, como isso, como aquilo. E você olha assim, rapaz, e eu tô lascada, não tem como eu me enquadrar nisso aí, não. E começa aquela pressão, né? Ah, então pra eu ser mais feminina, eu tenho que vestir tal coisa. Ah, pra eu ser mais feminina, eu tenho que usar tal tipo de brinco. Então começa essa pressão muito, sabe, o corpo de muitas mulheres, que às vezes até isso muitas acabam colocando em cima. Ai, porque você tem que ser assim para você ser mais feminina, porque você tem que vestir tal calça, tem que vestir tal roupa, porque, ai, minha gente, olha, isso chega a ser cansativo. E outra coisa, acaba mostrando até algo mais fútil, sendo que a feminilidade de fato não é fútil, entende? Só que essas mulheres, esses perfis, acabam propagando tanto isso que parece que é só isso que a gente é. Parece que é só vestir uma coisinha lá, pronto, tô mais feminina. E não é isso, entende? Então, muito cuidado. Esse é o nosso terceiro problema aqui da questão da pressão estética e da comparação excessiva que às vezes a gente vai tendo com a gente e também com outras mulheres. O quarto problema é os gurus da verdade absoluta. Por quê? Porque muitos desses perfis acabam se comportando como verdadeiros gurus. As mulheres acham que elas é dona absoluta da verdade e que o padrão que elas estão dizendo que é de feminilidade é aquilo e ponto. O que acontece? A maioria desses perfis, eles parecem que ficam presos numa bolha, olhando apenas a realidade delas, entende? A minha realidade é essa aqui, então logo penso, essa é a realidade de todas as mulheres. E não é, entende? Então, muitas acabam até afirmando, ó, se você fizer isso, você vai ser feminina. Se você não fizer isso, você não vai ser mais feminina. Entende? Então, assim, elas afirmam isso veemente. Então, é trazer uma verdade absoluta para padrões, para coisas que não é absoluta, porque cada mulher vai ter as suas vivências próprias, vai ter as suas questões sociais, questões de vivência, questões religiosas. Tem uma série de questões que formam um ser humano e que formam também uma mulher, entende? Então, eles se comportam muito como donos da verdade. Então, minha questão aqui de trazer isso para vocês é vocês sempre questionar. Questione até a mim, questione o que eu estou falando para você aqui agora. Então, seja uma mulher pensante, seja uma mulher que questione. Não fique engolindo tudo que fale para você na internet. Não fique engolindo tudo que você vê por aí de perfil de feminilidade ou qualquer outro perfil. Não. Sempre busque conhecer, busque saber. Poxa, o que ela tá falando tem sentido? Não tem sentido? Faz sentido para mim? Não, não faz, não quero. Ponto. Entende? Então aprenda a pensar. Não coloque um negócio nos seus olhos achando que não, fulano tá certa e pronto. Não é assim. Por isso que eu sempre tô trazendo esses assuntos aqui, pra gente poder pensar. Que o meu intuito aqui é fazer que nós, mulheres, sejamos mulheres pensantes, mulheres que se questionem, mulheres que sejamos melhores nas áreas como um todo das nossas vidas, mas que a gente não seja mulheres cegas, achando que qualquer coisa que falar pra gente é isso aí. Não. Sempre busque outras opiniões, busque entender por si mesma as coisas. Então, muito cuidado quando você se deparar com essas gurus aí da verdade absoluta. Ah, o padrão é X e ponto, entendeu? Porque essas pessoas, elas estão presas no mundinho delas. E aí elas acham que todo mundo tem que ficar presa nesse mundo. Tem que estar presa nessa bolha que elas fizeram, entendeu? Então, não é assim que as coisas funcionam. Então, não se deixe levar por as gurus. E antes de irmos para o nosso quinto ponto, eu quero te convidar a deixar aqui o seu like, o seu comentário, por gentileza, se você puder, para poder ajudar a amiga aqui. Eu fico muito grata se você puder fazer isso por mim e por meu trabalho aqui, tá bom? Dito isso, vamos para o nosso quinto problema, que eu vejo muito dentro desses perfis, é valorizar a estética acima da nossa essência. Você já prestou atenção? Como que é a estética, como que elas se apresentam, como que apresenta isso para nós mulheres. É uma estética muitas vezes até irreal, entende? Eu fico vendo, por exemplo, eu já vi muitos perfis de feminilidade, onde a mulher tá lá com o cabelo impecável, minha gente, o cabelo impecável, uma maquiagem, ela na cozinha, cozinhando, ai, nem uma gotinha de suor, sabe? Tudo muito maravilhoso. É claro que eu espero que você saiba, assim como eu sei,
Mas se você não sabe, você vai ficar sabendo agora que tudo aquilo ali é para vender uma imagem, aquilo ali também é o trabalho delas. Então, obviamente, elas vão ficar maquiadas, bonitas e tal, para te apresentar, para te vender algo. Lembre-se, é tudo em torno de um marketing, porque ninguém é bobo aqui, ok? Então, pronto. Só que, o que acontece? Muitas mulheres olham aquilo e pensam, nossa, olha, eu tô aqui nessa cozinha toda descabelada, os meninos gritando, eu não tô conseguindo nem fazer aqui um arroz direito. Como que pode? Ela tá tão bonita assim. E eu sei que você não deveria estar fazendo isso, porque isso também não é saudável, tá? Mas, às vezes, pode acontecer de vir um pensamento ou outro a respeito disso, porque é o que é vendido. Aquilo tudo, silêncio, os meninos, nossa, umas bênçãos, não dá um grito, não faz nada. Claro que eu acho que quando isso acontece é cortado, né? Porque são takes, são cortes de uma vida. Só que o problema é que às vezes a gente compra esses cortes achando que é uma vida e que a gente tem que aderir àquilo ali. Então eu vejo muitos desses perfis, e eu não estou dizendo que perfis que apresentam dessa forma são todos falsos, que ninguém presta. Não estou dizendo isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas na maioria das vezes, são apenas cortes e quer sim vender essa imagem, ai, da mulher perfeita, nossa, linda, maravilhosa, tá vendo? Ela tá arrumando a casa, mas ela tá com um vestido de camponesa maravilhoso. Tá, vou parar, porque se eu for ficar falando, gente, eu vou ficar sendo muito irônica e não é o meu intuito aqui ser muito irônica nessa questão. Mas é só pra vocês entenderem o quanto que o tempo todo estão nos vendendo algo e a gente precisa prestar atenção. Se estão vendendo pra gente apenas uma estética ou estão vendendo para a gente, né? Para a gente ficou nada a ver. Pra gente, para além de uma estética. Se estão vendendo pra gente, assim, olha, uma essência de fato sobre algo importante para nós. Então, é essa pergunta que a gente tem que fazer, porque na maioria desses perfis estão sempre vendendo algo muito mais estético do que verdadeiramente a essência da feminilidade, a essência de fato de uma mulher, entende? Que é o que a gente tem que cultivar todos os dias, é aqui dentro, é a nossa essência. Eu não estou dizendo que você tem que andar descabelada, que você tem que andar desarrumada, ou se você arruma pra ficar em casa, que você tá mentindo, que você não vive isso. Não estou dizendo nada disso. Eu estou apenas falando pra gente encontrar um ponto de equilíbrio diante de tudo isso e estar com os nossos olhos atentos para não cair em uma rede, em uma bolha e achar que é só aquilo ali e pronto. Sendo que tem várias outras realidades que a gente precisa prestar atenção, inclusive a nossa realidade, o que cabe e o que não cabe. E não nos deixarmos levarmos por essas pressões ou por aquilo que está sendo vendido para nós. Vocês conseguem entender? Se você quer ser uma mulher mais feminina, se você tem interesse nesse assunto, procure bem o que você vai consumir e em quem você vai procurar, na fonte que você vai procurar esses aprendizados ou que você tem curiosidade sobre, entende? Eu te aconselho a não cair nessas armadilhas, te aconselho também a ficar com seus olhos abertos e olha, cá pra nós, você não precisa pagar R$1.000 ou mais de R$1.000 em um curso, em uma mentoria de feminilidade para você ser mais feminina ou aprender mais sobre esse assunto. Existem muitas outras opções que podem te dar muito mais aprendizado do que necessariamente esses cursos, que a maioria são cursos ruins, sem responsabilidades e totalmente sem embasamento. E para isso eu indico muito esse livro aqui da Francine. É um livro maravilhoso, ela é a imagem dele e que fala muito sobre feminilidade. É voltado mais para uma feminilidade bíblica, mas que eu acredito que seja muito interessante e que toda mulher, independente de ser cristã ou não, deveria ler esse livro. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, invista em livros que são muito mais baratos, muito mais econômicos e você consegue aprender muito mais. Eu vou deixar o link desse livro aqui no primeiro link da descrição. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Um grande beijo e tchau!